Glórias a Deus. Convido a igreja para estarmos com as nossas Bíblias abertas na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui a Timóteo, especialmente no versículo 2, ele está definindo objetivos da missão. E este é o tema. Nós muitas vezes questionamos a nossa existência. Por que eu vim a este mundo? Qual seria a minha missão? E nós vemos aqui Timóteo, como crente, tendo uma missão com objetivos bem definidos. Eu entendo que tenho uma missão bem caracterizada, bem definida, e um plano sobrenatural da parte de Deus para que eu seja útil. E eu preciso compreender que devo entrar em ação nessa missão. E essa missão começa em casa, a partir de onde eu moro. E ir alcançando vidas sempre, além dos horizontes, além daquilo que imaginamos, porque o objetivo da missão que Deus dá para nós não tem limite. O nosso Deus é o Deus que realiza muito mais daquilo que possamos imaginar. Eu sou um crente cristão, não por obra do acaso. Eu não sou um acaso. Deus tem planos exatos na minha vida e através da minha vida. Isso Ele faz com cada filho, com cada filha do reino de Deus. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Que missão seria essa? Nós precisamos compreender. A graça de Deus Pai nos alcançou através do seu Filho Jesus. Nós recebemos a salvação de Deus através do seu Filho Jesus. E assim, recebemos a missão de sermos mensageiros da graça do reino de Deus a outras pessoas. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo, conjuro-te, ele diz a seu discípulo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele ordena claramente. Jesus comissionou os seus discípulos, ordenando ide fazer discípulos. E Paulo, da mesma forma, ele comissiona Timóteo para uma missão que tinha objetivos bem definidos. E esta missão com objetivos bem definidos alcança cada crente. Nós vemos que ele conjura Timóteo para que ele esteja em ação no poder do Espírito Santo. Ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que nós entendemos aqui? 4 objetivos muito claros. Pregar a palavra com longanimidade e doutrina, corrigir com longanimidade e doutrina, repreender com longanimidade e doutrina e exortar com longanimidade e doutrina. Objetivos bem definidos, objetivos que se aplicam também à nossa vida. O primeiro objetivo, pregar a palavra com longanimidade
e doutrina. Longanimidade, uma palavra grega, macrotomia, quer dizer ter ânimo longo de uma forma mais direta. Ter lentidão para irar-se, demorado em irar-se, diante das vidas perturbadas e conturbadas das pessoas a quem ensinamos a palavra de Deus. Então, longanimidade e doutrina, quer dizer, longanimidade e ensino da lei de Deus. Primeiro objetivo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Pregar significa anunciar publicamente, proclamar em alta voz. Isto é pregar. Quando nós entendemos a missão de pregar a palavra, como diz o apóstolo Paulo, nós não nos envergonhamos da palavra de Deus. A palavra de Deus antigamente estava ligada à função do arauto. O arauto, em ação solene, ele anunciava em alta voz a guerra ou a paz. Ele fala com a mesma palavra que designava a função do arauto, o ato de pregar a palavra de Deus. Nós devemos agir assim, com solenidade, com intrepidez, no poder do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. E ele diz, conjuro-te. Também tem a forma de uma solene exortação, conjurar, uma solene ordem, para que Timóteo não vacilasse, para que fosse constante na pregação da palavra da salvação. E vem a palavra pregar, vem em seguida da palavra insta. Ele está dizendo, mostra-te urgente naquilo que você faz. É urgente anunciar a palavra da salvação, para não perder nenhuma oportunidade. É urgente ensinar as pessoas. É urgente fazer grupos de estudo. É urgente estudar a Bíblia em casa. É urgente ir na casa dos outros estudar a Bíblia juntos. Insta. Timóteo está sendo comissionado para pregar toda a Escritura. E ele explica, porque é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pregar a palavra com longanimidade e doutrina. Não desanimar. E levar doutrina de Deus, não falsas doutrinas, porque assim estaremos combatendo as falsas doutrinas. O segundo objetivo, muito importante aqui, é corrigir também, da mesma forma, com longanimidade e doutrina. A ordem é para que a pregação seja perseverante na pregação da palavra de Deus, combatendo as falsas doutrinas, rebatendo as falsas doutrinas. É uma correção para despertar entendimento. Não é aquela correção do crente mostrar-se maioral, mais sabido do que os outros. É aquela correção para despertar entendimento. Por isso que ele fala de não irar-se, longanimidade, ter paciência e assim lançar a doutrina de Deus na alma das pessoas, despertando as pessoas para a salvação, para que tomem a decisão acertada. Porque se não for assim, as pessoas se sentem atropeladas e vão tomar decisões erradas. A palavra de Deus nós sabemos que nem sempre agrada aos ouvidos de todos, porque a palavra de Deus contraria aquilo que está errado na vida das pessoas, rebate as falsas doutrinas. Então, nem sempre a palavra de Deus agrada de imediato a todos. Paulo tinha em mente a ordem de Jesus, para que os crentes estivessem indo e fazendo discípulos. Quando Paulo comissiona, dá a ordem a Timóteo, ele está falando da ordem que ele recebeu. Jesus disse aos seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Então, Paulo, quando fala de corrigir com longanimidade e doutrina, ele tem em mente o ir do Senhor Jesus. Ele estava indo e preparando outras pessoas para também estar indo e fazendo discípulos. E nós hoje somos esses que estamos indo e fazendo discípulos. E esses discípulos estarão indo e fazendo discípulos. E assim a multiplicação do reino de Deus. Fazer discípulos é andar juntos. E a verdadeira correção só acontece quando alguém se sujeita à correção de outro alguém que tem maior sabedoria, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, e que apresenta maior conhecimento da verdade. Aí é o acontecimento do verdadeiro discipulado. A ordem é: corrige, faça discípulos e frutifique. A ordem é para Timóteo, a ordem é para mim, a ordem é para vocês, a ordem é para todos os ouvintes da palavra. Então nós devemos ser ouvintes e praticantes, e assim nós estaremos cumprindo os objetivos da missão. Outro objetivo muito importante é repreender também com longanimidade e doutrina. Ele dá ênfase porque ele termina estes objetivos dizendo com longanimidade e doutrina. E nós precisamos estar colocando em prática isso. Repreender também. Repreender não é agredir as pessoas com palavras. Repreender é advertir com seriedade e amor e respeito ao indivíduo, à pessoa, sem invadir a sua individualidade, a sua privacidade. A advertência no sentido de provocar uma boa decisão, não para confundir as pessoas. Os crentes daquele tempo viviam sob a influência de muitas correntes filosóficas e religiosas e falsas doutrinas. Será que hoje não está pior do que naquele tempo? Nós estamos vivendo cercados de todo tipo de falsa doutrina. Para ficar mais claro, nós estamos cercados hoje de falsos crentes, falsos pastores, falsos mestres. Nós vivemos o tempo do falsifique. Muita coisa falsificada em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo a Timóteo diz que deve repreender com longanimidade e doutrina. Repreender de forma perseverante, com amor e levando a palavra da verdade. 1 Timóteo 5,20 diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Está falando isso no interior da comunhão santa, no interior da igreja. Claro que nós não podemos sair repreendendo as pessoas na rua, mas se tivermos oportunidade, devemos fazer. Eu, quando tenho oportunidade, o incrédulo fala uma barbaridade, uma besteira, coisas erradas, e eu tendo oportunidade, principalmente se não chamar a atenção de outras pessoas, eu falo claramente: isso está errado. Você não pode agir assim contra pessoas, contra a família, não pode agir desse jeito, porque assim você vai se dar mal. E as pessoas respeitam, porque eles observam que a gente tem interesse pelo sucesso delas. Porque as pessoas, quando são repreendidas, se mostrar para elas que é para o bem, elas são um pouquinho espertas, elas recebem. A repreensão correta de Deus ou de pessoas, mudamos. Toda pessoa tem esse interesse de progredir. Então a repreensão é para que as pessoas progridam, para que as pessoas saiam da vida errada, saiam do pecado. Nós devemos então ter sempre intrepidez para repreender as pessoas no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, no poder da palavra. E aí a repreensão será muito bem acatada. E um outro objetivo, o último, muito importante também, é exortar. Exortar também com longanimidade e doutrina. Não adianta só exortar a pessoa se não tiver amor, mansidão, paciência e não colocar a palavra da verdade em cima daquela exortação, para que a pessoa tenha entendimento e acerte. Timóteo está sendo convocado por Paulo para que esteja
ao lado das pessoas, exortando-as. E o propósito é comunicar às pessoas bons conselhos. A exortação deve ser um bom conselho para que as pessoas não caiam na lábia dos falsos mestres, dos falsos crentes, dos falsos pastores. Não caiam na lábia das vãs filosofias, das vãs doutrinas. Então a exortação tem esta finalidade. Jesus, ele estava sempre exortando, sempre alertando sobre os perigos da vida que levamos nesse mundo, que por sinal o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos tomar cuidados. E para tomarmos cuidados, precisamos sempre ser exortados. A exortação é um santo remédio para que sejamos bem-sucedidos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7. O apóstolo Paulo afirma assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Quer dizer, provoca efeito contrário se houver desvio da doutrina da palavra de Deus. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ele está dizendo, tem muita gente que faz pose de mestre, fala de mestre, mas nem sabe o que está falando, faz pose de ousadia, mas não tem a autoridade da verdade, não tem a autoridade no Espírito Santo, não tem a autoridade do poder de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Por isso que ele diz a Timóteo, exorte. Exorte a tempo e fora de tempo. Esteja sempre exortando, mas cuidado, com longanimidade e sempre com a verdade da palavra de Deus, que assim as pessoas receberão entendimento, assim as pessoas terão discernimento e os objetivos da nossa missão vão se cumprindo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, assim os nossos objetivos se cumprem no dia a dia, se agirmos conforme esta orientação da palavra de Deus. Mas nós precisamos ter bem claros os objetivos. Na Bíblia toda nós vemos claramente o propósito da nossa existência. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor Deus nos predestinou à salvação através do seu Filho Cristo Jesus. Então nós temos uma missão muito antiga. Somos comissionados por Deus há muito tempo. Nós devemos dizer sim a estes objetivos que nós vemos aqui no poder do Espírito Santo sendo dados a Timóteo, pelo apóstolo Paulo, e aplicar na nossa vida diária também esses objetivos. Aplicar na nossa vida para nosso uso e aplicar também ensinando, levando para que outras pessoas apliquem. E assim o reino de Deus continua marchando vitoriosamente, triunfalmente neste mundo que está no poder do maligno, neste mundo tenebroso. Se nós olharmos bem para o mundo de hoje, ele pode ser visto como assustador. Mas se olharmos com os olhos da fé, nós vemos um campo missionário tremendo a partir da nossa casa para levar salvação, levar vida abundante em Cristo Jesus. Então está aí. O mundo tenebroso espera a transformação do reino de Deus. Pessoas que estão nesse mundo tenebroso gritam por socorro. E esse socorro se chama Jesus. Se chama Reino de Deus, e nós somos os missionários deste socorro em Jesus e oferecendo para essas pessoas, conduzindo-as ao reino de Deus. Você é crente, cristão? Sim? Glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo diz e o Espírito Santo diz para nós: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino,
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, 3 a 5. Então, nós somos conjurados. Nós recebemos esta mesma ordem também em Cristo Jesus. É o ide do Senhor Jesus. Nós precisamos estar indo e cumprindo os objetivos estipulados pelo Espírito Santo de Deus para ganhar vidas para o reino de Deus. E assim nós estaremos sendo verdadeiramente crentes. Crentes seguidores do Senhor Jesus, imitadores do Senhor Jesus. Estaremos sendo verdadeiramente apostólicos, seguindo a doutrina dos apóstolos. E caso alguém ainda não seja crente cristão, é muito simples. Confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passe a fazer o que Timóteo fez. Passe a fazer o que os verdadeiros crentes fazem. Romanos 10, 9 e 10. É muito simples. Confessar a Jesus como Senhor, crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. E aí a missão começa. A missão começa quando nos convertemos. Então, é o apelo que o Espírito Santo faz a nós e a todos os ouvintes da palavra. Sairmos como missionários do Senhor Jesus, cumprindo esses objetivos bem fáceis, aplicando nossa vida e ensinando para outras pessoas, com amor, paciência, perseverança e levando a palavra da verdade. Amém, igreja? Deus abençoe. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor fala para nós da grandeza do Teu reino, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Agora, Senhor, deixa bem claro no nosso coração, no coração dos ouvintes, Senhor, os objetivos da missão que temos aqui neste mundo como filhos de Deus. Prepara, Senhor, cada um para que esteja indo dia após dia e anunciando a palavra da salvação, ensinando com amor, com dedicação a palavra da salvação para muitas vidas. E assim, muitas outras pessoas estejam se convertendo e se reunindo com os filhos e filhas de Deus para compartilhar as riquezas do Teu reino, Senhor. Nós clamamos, Senhor, sê conosco, sê com a Tua igreja, sê com aqueles que ouvem a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.